antiga correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 7º ano, tudo bem com você? Tenha uma ótima tarde, seja bem-vindo para nossa aventura aqui. Vamos continuar explorando o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, em busca de novas rotas comerciais para o Reino de Portugal, para o Reino da Espanha. E agora, na última aula, você se lembra também, ingleses, holandeses, franceses também se lançaram ao mar em busca de conhecer, de descobrir, de explorar novas terras. E na aula de hoje, eu quero começar convidando você para fazermos a correção de algumas questões, algumas atividades que nós tivemos aí na nossa apostila. Caso você ainda não tenha feito, a minha recomendação é que você pause o vídeo, faça esta atividade e só então efetue a correção. Beleza? Posso contar com a sua honestidade? Então, bora lá. Vamos para a correção. Página 8. Disse muitas vezes que os povos da Península Ibérica, e particularmente os portugueses, estavam especialmente preparados para inaugurar a série de descobertas marítimas e geográficas que mudaram o curso da história mundial nos séculos XV e XVI. Questão de número 1. O autor do texto indica que as nações ibéricas, em especial Portugal, estavam preparadas para iniciar as expedições ultramarinas da Idade Moderna. Lembrando que ultramarinas, além mar. Quais são os fatores que podem explicar esse pioneirismo português? Olha só, galera, uma questão que eu tenho trabalhado exaustivamente junto com vocês. Eu quero que vocês entendam quais são os fatores que levam a este pioneirismo de Portugal no processo das grandes navegações. Você se lembra? Um dos primeiros que eu sempre destaco é a posição geográfica muito favorável, além de frente para o Oceano Atlântico. Outro fator importante foi a centralização de poder, que ocorre muito cedo dentro de Portugal. Ainda lá na Idade Média, dentro daquele processo ali da Guerra da Reconquista, você tem a centralização de poder. Portugal é o primeiro reino da Europa Ocidental a centralizar a sua monarquia, antes de Espanha, antes de França e mesmo antes da Inglaterra. Isso aí traz uma vantagem porque o rei está organizando todo este processo, está mandando fazer aquilo, mandando fazer aquele outro, e não podemos esquecer, o rei conta com o apoio da burguesia, que tem interesses comerciais, que tem sim interesse em descobrir novas rotas comerciais, é claro, para lucrar ainda mais. Outros fatores também podem ser destacados, como o espírito aventureiro dos portugueses. Lembra disso? O contato com os árabes que permitiu aos portugueses se apropriarem de diversos conhecimentos e, a partir desses conhecimentos, desenvolver alguns equipamentos que eram extremamente importantes para o processo das grandes navegações, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio e a própria caravela, essa embarcação que era fundamental, que nós conhecemos um pouco mais na última aula. Vamos para uma resposta sugestiva, então? Olha aí. Entre os fatores que favoreceram o pioneirismo português, podemos apontar a posição geográfica privilegiada, a longa experiência em alto mar, a precoce centralização política do Estado no final do século XIV, o apoio da monarquia, da burguesia e da Igreja Católica ao empreendimento marítimo, os avanços tecnológicos herdados dos árabes, o investimento em saberes científicos associados à navegação. Não se esqueça que dentro de Portugal vai funcionar a Escola de Sagres. É como se fosse a NASA da época, uma corrente ali de esforços para criar as tecnologias necessárias para o processo das grandes navegações. Questão de número 2. Quais eram os interesses de Portugal com a expansão ultramarina? Bom, antes de mais nada, você já sabe, um objetivo primordial era descobrir novas rotas para conseguir fazer comércio, buscar mercadorias, as chamadas especiarias, lá naquela região do mundo que eles chamavam de forma genérica de Índias, mas que nós sabemos que corresponde ali à Ásia, à Índia,
a China também, essas mercadorias, elas eram muito bem quistas dentro do território europeu. Então, os portugueses buscavam uma forma de encontrar aí uma nova rota. Mas é claro, à medida que as grandes navegações vão se desenvolvendo, novas terras são descobertas, existe também o desejo de explorar essas novas terras em busca de ouro e outros metais preciosos. Existe ainda, por parte da igreja, o desejo de expandir a fé católica. Então, é uma junção de diversos interesses que contribuem para fazer com que esse grande momento da história da humanidade se concretize. Resposta sugestiva para você. Olha só, abrir novas rotas de comércio, obter mercadorias exóticas para revendê-las na Europa, encontrar metais amoedáveis, ouro e prata, conquistar novas terras. Então, essa resposta sugestiva, você pode ainda acrescentar alguns elementos que eu coloquei para vocês, como, por exemplo, a expansão da fé cristã. É uma questão secundária? É, mas também é importante. Vamos agora para a página 12 da nossa apostila. Olha só, o texto a seguir fala sobre a chegada do navegador Américo Vespúcio à América. Leia para responder as questões propostas. Vespúcio nunca vira nada semelhante. Toda vez que defrontamos com os relatos dos primeiros exploradores de ambientes físicos desconhecidos, temos de levar em conta os efeitos do estranho e do novo em mentes despreparadas. Antes de desembarcar na América, Vespúcio enfrentara uma travessia marítima mais longa do que qualquer outra que fizera antes. O mar aberto ainda era um meio novo para os europeus, os quais, antes da chegada ao Novo Mundo, raramente se afastavam da terra firme. Assim sendo, acercar-se da América era algo alarmante, inquietante e inexplicável do ponto de vista do conhecimento da maioria dos viajantes. Questão número 1. Sobre a viagem de Américo Vespúcio, o texto afirma o seguinte: acercar-se da América era algo alarmante, assustador, inquietante e inexplicável do ponto de vista do conhecimento da maioria dos viajantes. O que essa frase significa? Meus queridos, significa, como diria minha avó, que esses navegadores ficavam absurdados quando conseguiam encontrar um novo mundo. Não apenas os animais, mas tudo aqui chamava atenção. E muitas vezes, quando eles descreviam os elementos existentes no novo mundo, eles acabavam exagerando um tantão a mais. Você vai ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala exatamente sobre isso. A obra de alguns navegadores, quando lida lá na Europa, causava um certo espanto, porque muitas vezes eles exageravam na descrição dos animais e de muitos outros elementos que existiam aqui na América. Resposta sugestiva para você. A chegada à América causou grande impacto nos primeiros viajantes europeus da Idade Moderna. Esse fato se deve à longa distância percorrida, muito maior do que qualquer viagem a que esses exploradores estavam habituados, e, sobretudo, ao desconhecimento das terras americanas. Por esse motivo, a descoberta do continente americano provocou uma mistura de reações diversas, como espanto, curiosidade e certa incompreensão. Importante destacar ali aquelas aspas na palavra descoberta, porque durante muito tempo colocava-se assim: o Brasil foi descoberto. Beleza, foi descoberto para os europeus, mas já existia uma população aqui no Brasil. Da mesma forma, o continente americano foi descoberta, os europeus descobriram a América. E a América descobriu a existência dos europeus também, não é? Porque existiam diversos grupos, inclusive alguns bem estruturados aqui na América. Algumas sociedades um tanto quanto complexas, como os incas, os astecas. Então, essa palavra descoberta precisa ser utilizada com bastante cuidado. Vamos para a questão de número 2. O texto afirma que toda vez que defrontamos com os relatos dos primeiros exploradores de ambientes físicos desconhecidos, temos de levar em conta os efeitos do estranho e do novo em mentes despreparadas.
Podemos pensar que o mesmo efeito de estranhamento pode ter ocorrido para as populações que já habitavam na América neste período. Justifique a sua resposta. É o que eu acabei de dizer para vocês. As populações que habitavam aqui também foram impactadas com a chegada dos europeus. Eles também estranharam esses povos que chegavam com uma visão de mundo completamente diferente, com outros deuses, com outros equipamentos, com outros interesses. Então, é um verdadeiro choque entre dois mundos. É como se nos dias atuais nós chegássemos em um outro planeta e descobríssemos que ali existem pessoas iguais a nós, assim, com cabeça, corpo, entretanto com uma visão de mundo, com uma língua desconhecida, com valores muito diferentes dos nossos. É isso que acontece nesse processo de encontro entre os nativos aqui do nosso continente e os europeus que vieram neste processo das grandes navegações. Resposta sugestiva para você. O encontro entre portugueses e as populações nativas da América foi marcado pelo estranhamento de ambos os lados, já que os povos pertenciam a culturas distintas, a uma visão de mundo distinta, completamente diferente uma da outra. Meus queridos, chegando aqui na página 16 agora, os pilotos dos descobrimentos eram munidos de instrumentos, tabelas de declinação do Sol e de outras estrelas conhecidas, roteiros e informações sobre as condições de navegação, tudo visando a condução correta das embarcações rumo ao ponto desejado, mas igualmente permitindo o mapeamento das linhas costeiras das novas terras. Durante as viagens, novas anotações eram feitas com a finalidade de aprimorar os dados coletados pelos pilotos e homens do mar. O texto indica alguns instrumentos utilizados nas viagens por mar e a importância deles para os pilotos do descobrimento, nos séculos XV e XVI. Cite 2 desses instrumentos e suas funções nas navegações. Bom, nós podemos citar diversos instrumentos. As cartas navais, que eram criadas a partir daqueles diários dos navegadores. Nesses diários, eles anotavam todos os detalhes ali da viagem. Podemos citar a bússola, que sempre indica o norte magnético da Terra. Então, mesmo em alto mar, quando você não tem um ponto de referência, quando você não tem a costa como referência, eles conseguiam se localizar pelo norte magnético. Ou ainda, o astrolábio e o quadrante, que permite a localização a partir dos astros, a partir das estrelas. Então, estes e outros equipamentos também, que são citados aí na nossa apostila como Palestina, são muito utilizados neste período, não apenas para se localizar, mas para conseguir se manter vivo mesmo, sabe? Para saber para onde estamos vagando. E esses equipamentos, eles foram sendo aprimorados. Esses mapas navais também, esses diários vão sendo aprimorados a cada viagem, tornando-se cada vez mais precisos. Resposta sugestiva. Entre os instrumentos, podemos citar portulano. Esse portulano são esses diários. Pequeno livro no qual os viajantes faziam anotações diversas. Pode ser considerado o primeiro mapa utilizado pelos portugueses. As cartas de navegação, um mapa mais sofisticado que apresentava grande quantidade de informações, como a direção dos ventos e das correntes marítimas. A bússola, um aparelho que contém uma agulha magnetizada usada para orientação e navegação. Lembrando que essa bússola ela vai ter uma marcação ali que vai estar sempre indicando o norte. E o astrolábio, um objeto utilizado para calcular a localização por meio da altura dos astros acima do horizonte. Beleza? Meus queridos, agora nós vamos para a página 16 e aqui nós vamos conversar um pouco mais sobre a vida no mar. Como era navegar durante tanto tempo. Eu quero fazer uma coisa um pouco diferente com você agora. Eu quero convidar você a pegar a sua apostila e eu quero detalhar alguns elementos bem interessantes que tem ali na leitura da apostila. Vem comigo, olha só. Apostila em mãos, página 16, e olha só. Eu quero ler junto com vocês alguns elementos da apostila que eu acho que vale a pena nós destacarmos. Acompanha comigo aí, olha só. A vida no mar não era fácil nem segura. Então, esse texto se refere exatamente ao processo das grandes navegações, a viagem em si, como era o dia a dia dentro
de um navio. Eu quero que você conheça alguns detalhes importantes com a leitura aí da sua apostila. Então, a vida no mar não era fácil nem seguro. Imagina o que era passar meses viajando em navios sem nenhum tipo de conforto e em péssimas condições de higiene. Eu vou te mostrar um vídeo mais próximo do final dessa aula. Você sabe como é que as pessoas se limpavam depois de fazer as suas necessidades? Papel higiênico? Você acha que existia papel higiênico dentro de um navio desse aí? Você acha que já existia papel higiênico nessa época? Ficou curioso para saber como é que eles faziam? Espera final da aula que eu vou te mostrar, tá? Vamos lá, vamos continuar. Até o início da expansão portuguesa, os europeus estavam acostumados a navegar pelo mar Mediterrâneo. Na verdade, um grande lago salgado, menor, mais calmo e menos sujeito às intempéries, se comparado ao Oceano Atlântico. Não há nenhum ponto no Mediterrâneo que esteja a mais de 400 quilômetros da Terra, além de seu litoral ser pontilhado de cidades e portos conhecidos há bastante tempo. Então, isso mostra para nós que estes navegadores eles não tinham grandes dificuldades, porque caso quebrasse uma parte do barco ou precisava de comida, eles tinham vários portos onde poderiam parar. Precisa de medicamento? Podia parar em um porto, fazer ali todos os reparos que eram necessários, comprar os remédios, comprar comida. Então, navegar pelo mar Mediterrâneo era bem tranquilo, já era bem conhecido destes navegadores. Agora, Oceano Atlântico, meu amigo, são semanas a fio, sem encontrar, sem olhar terra em nenhum cantinho. Vamos continuar. Olha só, a partir do século XV, os navegadores passaram a enfrentar o Atlântico, chamado na época de Mar Tenebroso, uma vastidão de água desconhecida, imensa e muitas vezes indócil. As caravelas, um dos veículos mais usados dessa empreitada, eram embarcações pouco maiores que os grandes caminhões que hoje rodam nas estradas. Tem noção? Depois você vai ver o tamanho certinho de uma caravela, um pouco maior que grandes caminhões no meio do Oceano Atlântico. As viagens eram muito longas. A rota entre Lisboa e Calicut, na Índia, por exemplo, durava cerca de um ano. Exatamente, um ano navegando até chegar em Calicut. E mais um ano para voltar. E aí, às vezes, você fica ali ansioso quando compra alguma coisa na internet e demora 2, 3 dias para chegar na sua casa. Na verdade, nesse momento aqui, era um ano para ir. Imagine que você é um burguês, contratou um mercador, um ano para ir e mais um ano para voltar. E se o barco naufragou? E se piratas atacaram? Você nunca vai descobrir. Tem que esperar durante 2 anos aí para a conclusão da viagem. Seguindo, as viagens eram muito longas. A rota, bom, isso aqui nós já lemos. Era necessário levar carpinteiros, mecânicos e outros profissionais para fazer a manutenção constante do navio e evitar que ele se deteriorasse pelo caminho. Percebeu o que eu havia dito? No mar Mediterrâneo era mais fácil. Aconteceu um problema, você para em alguma cidade portuária e faz os reparos necessários. Aqui não tem como. Esses profissionais precisam estar dentro do navio para fazer os reparos necessários. Aqui algumas imagens que circulavam na época rumo ao desconhecido. As pessoas não sabiam que tipo de animais iriam encontrar em alto mar. E por isso a imaginação acabava povoando a mente, então, desses navegadores. Olha só, aqui você tem um grande animal atacando o barco. Continuando, então. Nas caravelas, podia-se carregar até 200 pessoas. Nas naus, lembra? Na aula passada eu mostrei a diferença entre uma caravela e uma nau. Nas naus, até 1.200. Entretanto, a maior parte do espaço era reservada para o transporte de mercadorias. Isso era óbvio. Não faz sentido você ir lá para a Índia e levar um monte de gente e não conseguir trazer produtos. Dos alimentos e das bebidas que deveriam abastecer todos durante a viagem. Dificilmente havia mais do que meio metro quadrado por pessoa dentro dos navios. Assim, os tripulantes tinham de se alternar para dormir, locomover-se, fazer as refeições e realizar as tarefas do dia a dia. Alimentar-se batalhão também não era uma tarefa fácil. Geralmente não havia um cozinheiro para fazer a comida para todos. O alimento era guardado e distribuído pelo notário, uma das mais importantes figuras da administração do navio. Então, o notário era esse camarada que faz a distribuição. E que comida era essa? Vamos ver. Olha só, nós temos um exemplo aqui da viagem do Pedro Álvares Cabral. Na nau que trouxe Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, o notário Afonso Furtado distribuía uma vez por mês a ração de 15 quilos de carne seca, idêntica para todos, olha, 15 quilos por mês, mais uma porção de cebola, vinagre, azeite e 12 quilos de biscoito,
típico consumido nas viagens. É como se fosse um pão desidratado, bem duro. E é interessante que esses biscoitos, depois de um tempo, eles estragavam. Olha só, com o passar do tempo, esse biscoito, que chegava a ser armazenado por 8 meses ou mais, ia apodrecendo e ganhava um sabor desagradável. Cada tripulante deveria preparar seu alimento diário e os pequenos fogareiros acesos no convés do navio representavam um perigo constante para todos. Pedro Álvares Cabral. Aqui falar um pouquinho mais sobre a vida do Pedro Álvares Cabral e diz ali que ele não era um navegador nato. A história do Pedro Álvares Cabral é bem interessante. Ele era um bem-nascido, alguém bem-quisto dentro da coroa e acabou recebendo a missão ali de fazer essa viagem. A viagem do Pedro Álvares Cabral, na verdade, tinha como objetivo chegar às Índias, mas ele faz um pequeno desvio ali, nós vamos falar um pouco mais sobre essa viagem adiante na aula, e ele acaba chegando ao território brasileiro ali, oficializando a descoberta deste território por parte dos portugueses. O vinho e a água eram entregues diariamente, mais ou menos 1 litro de cada item por pessoa. A água armazenada em tonéis também se deteriorava, então você imagina aí que essa água, com o passar do tempo, ela é ficando com um sabor bastante desagradável. E aqui, para resumir esse ponto da nossa aula, eu quero destacar isso aqui para vocês. Essa péssima alimentação causava algumas doenças. A principal delas, a que mais aterrorizava os navegadores, era essa doença chamada escorbuto, ou o mal das gengivas. A falta de vitamina C, decorrente dessa péssima alimentação, fazia com que os sangramentos fossem cada vez mais constantes. E estes sangramentos poderiam, principalmente pelas gengivas, poderiam levar à morte dos navegadores. Ok? Seguindo aqui, então, vamos ver. Os naufrágios também eram uma outra ameaça, né? Muitas vezes, a própria viagem do Vasco da Gama, por exemplo, ali em direção às Índias, dos 4 navios que saíram de Portugal, apenas 2 regressaram. Então, tudo isso era uma constante na vida desses marinheiros. Então, meus queridos, nós podemos perceber que a vida em alto mar não era nada fácil. E agora, reta final da aula, vamos falar um pouco mais sobre a viagem do Pedro Álvares Cabral. Reta final da nossa aula, vamos falar sobre a chegada, então, no Brasil. Deixa eu te perguntar, você acha que a descoberta do Brasil ela foi por acaso? Primeiro, eu preciso te lembrar que essas rotas comerciais que foram encontradas, principalmente com a chegada do Vasco da Gama em 1498 às Índias, elas eram altamente lucrativas. Os portugueses conseguiam comprar os produtos canela, noz moscada, pimenta, em um preço muito baixo, ali no Oriente, e revender esses produtos na Europa com um preço exorbitante. Então, era um negócio altamente lucrativo. E os portugueses, então, eles continuam nesse processo agora, buscando encontrar tudo aquilo que é possível. Existe a possibilidade de conhecer o mundo. Então, nós temos a descoberta do Brasil em 1500 pelo Pedro Álvares Cabral. E eu quero que você veja um videozinho aí para conhecer um pouco mais sobre essa história. Vai lá! Quem descobriu o Brasil? Foi seu Cabral? Provavelmente. Assim como os índios brasileiros, também descobriram os portugueses. Mas como a história antiga é feita de relatos e interpretações, é bem possível que outros visitantes tenham passado por aqui primeiro. O espanhol Vicente Pinzón pode ter sido um deles. Companheiro de Cristóvão Colombo no descobrimento da América em 1492, ele teria passado por aqui em janeiro de 1500, 3 meses antes de Cabral. No relato de sua viagem, faz uma descrição minuciosa do contato nada amistoso com os índios potiguar, de uma belíssima praia com ponta de areia, provavelmente Jericoacoara, no Ceará, além de presenciar um estrondoso encontro de um rio com o mar, possivelmente a Pororoca do Amazonas. A maior prova desta viagem é o mapa do cartógrafo Juan de la Cosa, feito com as anotações de Pinzón, no qual parte do Nordeste brasileiro está mapeado, bem antes dos portugueses aparecerem por lá.
polêmicas à parte, é fato que o nosso país só passa a existir para o velho mundo a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, que o batiza de Vera Cruz. Mas logo depois, Dom Manuel, rei de Portugal, muda o nome e a data para coincidir com o feriado de Santa Cruz em 3 de maio. Por mais de 300 anos, o Brasil comemorou o aniversário no dia errado, até que a carta de Pero Vaz de Caminha, que narrou a viagem de Cabral, fosse encontrada. Mas quem realmente leva a fama pela revelação das novas terras não é Cabral, nem Colombo, e sim o navegador italiano Américo Vespúcio. Primo de Simonetta Vespúcio, que serviu de modelo para a obra de Botticelli, ele participa, em 1499, de uma expedição espanhola ao continente americano e, em 1501, da expedição portuguesa que veio reconhecer o Brasil depois da vinda de Cabral. É nessa viagem que, possivelmente, vários pontos geográficos recebem nomes de santos, de acordo com os dias em que são avistados. Vespúcio gostou tanto do que viu que ainda viria mais uma vez ao Brasil. De volta à Europa, o relato de suas viagens é publicado e se transforma num incrível sucesso editorial em vários países. Nos livros, ele descreve de forma sensacionalista o que encontrou no novo continente, com doses caprichadas de sexo, canibalismo, criaturas exóticas e até da violência dos colonizadores. Em 1507, o famoso Mapa Mundi de Walter Miller batiza o novo continente da América em homenagem a Américo Vespúcio. Já o nome do nosso país tem uma outra história. Quase 200 anos antes da chegada de Cabral, a Ilha Brasil, ou Ilha Abençoada, já fazia parte do imaginário europeu e aparecia, inclusive, nos mapas náuticos em diferentes localizações, assim como as Antilhas. Estas representações eram baseadas não só em lendas, mas também nos relatos de muitos navegadores, que diziam ter encontrado terras desconhecidas no Ocidente, depois de muito tempo no mar. A partir de 1500, essa conversa de pescador revelaria-se bastante profética. O pau-brasil, madeira usada para tingir tecidos, era tão abundante por aqui que daria nome às nossas terras. Principal fonte de renda dos portugueses e de traficantes europeus, a árvore foi desaparecendo com o tempo. E hoje é quase uma lenda, assim como os índios que aqui existiam. E aí, percebeu? Por acaso? Talvez não. É provável que os portugueses já tivessem conhecimento da existência do nosso território e é provável também que outras expedições estiveram no nosso litoral antes da expedição do Cabral em 22 de abril de 1500. Entretanto, essa é a principal, essa é a oficial. E é a partir deste momento que a história da América começa a ser alterada com a presença dos portugueses. Se de fato existiram outras expedições antes do Cabral, elas não causaram grande impacto ao nosso território. Depois do Cabral, este momento é oficializado, esse território passa agora a fazer parte, a pertencer, não oficialmente, a Portugal, e aí inicia-se, nós vamos ver nas próximas unidades, um processo de colonização. Existe, é claro, um grande esforço também para manter a posse dessas terras. Agora, para fechar nossa aula, eu quero mostrar para você o barco, a caravela que trouxe Pedro Álvares Cabral para o Brasil. Eu quero entrar com você dentro dessa caravela. Tem um videozinho que eu encontrei no YouTube, achei muito legal e mostra uma réplica em tamanho real da caravela que trouxe o Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Eu quero mostrá-la para você. Acompanhe aí. Olá, galerinha do Matemática Militar. Olha que coisa legal, principalmente para a galera que vai estudar história aí para alguma prova militar. Essa é uma réplica da embarcação que Cabral chegou até o Brasil. Ela tem o mesmo tamanho do original, são 36 metros. Vamos conhecer ela um pouquinho por dentro agora.
Ela por dentro tem exatamente o mesmo tamanho da original. Isso aqui era para quando o alimento estivesse acabando, para dividir o peso, para não ficar muito mais pesado um lado ou outro. Então, quando tem muito alimento lá, que era o depósito de alimentos, isso aqui estava aqui. Quando diminui os alimentos, jogava um pouco disso no mar para manter o equilíbrio da embarcação. Essas escadas não tinham, essa escada é só pra gente subir, mas eles subiam por corda. Aqui era o banheiro da época, o pessoal fazia as necessidades aqui e chutavam pro mar. E segundo a nossa guia, uma corda tipo essa era o papel higiênico da época. O pessoal se limpava, depois jogava no mar e limpava, lavava ele e voltava a ser papel higiênico novamente para quem ainda fosse usar. Os mais práticos, segundo ela, faziam aqui mesmo no parapeito, se segurava na corda e mandava ver nas necessidades no mar. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto do Cabral. Os outros tripulantes, né, dormiam lá embaixo, onde tivesse espaço, né? Lá embaixo é o porão dela, só que o único que tinha um quarto era o Cabral, e vamos lá conhecer. Nessa parte da frente da embarcação fica situado o quarto do Cabral. Não sei se reparem que ali tem uma imagem religiosa ali em cima, onde eu estou tentando aproximar, mas eu acho que não está dando para ver. Agora sim. E por último, o pavimento superior do navio. Bom, pessoal, isso é só para motivar vocês a estudarem. Um excelente estudo para vocês aí. Esse ano é tudo nosso. Muito bem, pessoal. Gostou? Espero que você tenha gostado. Eu adorei conhecer aí um pouco mais sobre essa história, conhecer os detalhes ali do interior deste grande barco que foi importante para a nossa história. Meus queridos, faça os exercícios que eu vou deixar como tarefa e eu te vejo na nossa próxima aula para continuarmos a nossa aventura. Grande beijo no seu coração e até lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.